Olá, seja bem-vindo a mais um GabiCast e hoje nós vamos ter mais uma entrevista especial e hoje a minha convidada é a Bárbara Tadin. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Galinha. Muito obrigada. Prazer estar aqui com você. Então hoje vamos começar. Ela vai trazer um assunto muito interessante aqui. Sobre planejamento patrimonial sucessório. Isso aí. Obrigada, Galinha. Eu te admiro muito, então é um prazer grande estar aqui com você. Vim falar sobre esse assunto, né? Sou advogada, meu nome é Bárbara Targinha, estou no mercado aí há 20 anos, atuo como advogada e atuo em várias áreas. E aí, recentemente, eu fui direcionando a minha carreira para esse ramo, que é o planejamento patrimonial sucessório, que é um ramo do direito que mistura várias áreas diferentes, né? O do direito de família, o direito sucessório, o direito societário, direito civil. Então é bem misturado. Fui sendo levada, mas é porque eu realmente vejo uma necessidade às famílias brasileiras conhecerem esse método que eu vou trazer aqui hoje, pretendo explicar, né? Que é a holding familiar, que realmente é imprescindível que todos conheçam. É algo que já existe há muitos anos, mas aqui no Brasil realmente não é muito aplicado na prática. São grandes famílias, pessoas muito ricas, faziam a holding, mas que eu faço parte de um grupo de advogados e comunicadores, que é o Time Holding Brasil, e a gente tem essa proposta de trazer publicidade a esse assunto. Bacana. Bom, você já contou, né, quem é a Bárbara, o que você faz. E agora, esse assunto é bem legal, né? Como você falou, não diferencia tanto, né, as pessoas da classe social, não faz ela cair, né, pra... O que eu vim dizer aqui é que você pode evitar que o seu filho seja rebaixado em classe social, fazendo um planejamento patrimonial sucessório. Eu vim aqui para dizer que o inventário pode dilapidar com os bens da sua família, pode acabar com eles. Eu até trago um exemplo prático mostrando que às vezes a pessoa não tem condições de arcar com os custos do inventário e tem que vender os bens para conseguir dar conta. E normalmente isso sempre é momentos de dor, de luto, de brigas, infelizmente, né? Muitas vezes é assim. E com essa forma de planejamento, você pode ter uma economia patrimonial, você pode evitar brigas, e você pode dispor dos bens e partilhá-los em vida. E com uma economia de até 90% do valor. É drástica a economia porque o valor incidente dos tributos, ele incide sobre algo diferente, né? Então, é feito de uma outra forma, realmente traz uma enorme economia e evita brigas, evita todo aquele desgaste anejotário. Quando se faz uma holding, você pode colocar cláusulas do imóvel, você dispõe dos bens e fica submetido às regras do direito societário, além mais de direito sucessório. Isso faz uma grande diferença. Então, isso que é a holding familiar. Olha, a holding familiar, ela é uma mudança de paradigma. Vai muito lento, né? Ela é uma mudança de paradigma. Porque, ao invés de você, quando a gente trata aqui, está tratando aqui de um assunto delicado, né? Que é morte e partilha de bens depois da morte. É um assunto que ninguém quer tratar.
mas que está absolutamente relacionado ao patrimônio daquela família, como vai ser gerido. Então, se você é uma pessoa que tem filhos, é uma pessoa que tem negócios, uma pessoa que quer que o seu bem, que você trabalhou tanto a vida inteira, né, duro, vá para a pessoa certa, para que o seu filho receba o bem que você tanto lutou para conquistar, esse assunto é para você, é para essa pessoa que tem bem, que tem família, né, que lutou muito. Estava vendo seus podcasts, estava escutando aqui os convidados, que a gente às vezes abre mão, né, de tempo precioso da nossa vida, trabalhando, tendo planos, projetos, e aí você fala, isso é ninguém é eterno. Nós somos seres humanos, né? Isso vai acontecer. E aí, você talvez tenha deixado de viver um momento importante na escola do seu filho para trabalhar, para dar uma educação, uma condição melhor. Mas aí você não faz o que é mais importante. Eu considero a hoje familiar um ato de amor nos seus filhos. Porque aí você não finalizou aquela coisa. Você lutou, mas ele vai perder grande parte dessa luta. Seu filho não vai receber tudo que você deixou para ele. Então, eu vejo hoje nessa forma, uma forma de concretizar o amor, porque você vai estar finalizando todo aquele planejamento que você teve para sua família e vai direcionar para a pessoa certa também, já. Fala um pouquinho mais assim, porque tem muita gente que ainda vê o inventário mais importante e ainda não conhece a holding, né? O que poderia falar sobre vantagens e desvantagens sobre ter essa holding? Claro, você já falou algumas coisas, mas assim, de tópicos que as pessoas poderiam vir buscar sobre isso, né? Olha, eu vou responder essa pergunta de uma outra forma, tá? Eu vejo as pessoas assim, eu divido mais ou menos em 3 grupos. Pessoas que são ignorantes, não no sentido da ignorância, mas é porque eles não sabem, não entendem, não sabem sobre hoje. Acham que você fazendo um inventário. Não, eu vou fazer. Eu já trabalhei ouro, esse é um problema do meu filho. Isso é muito comum. Eu tô fazendo a minha parte, eu tô vivo aqui, tô trabalhando duro, tô empreendendo, sou uma empreendedora, tenho meu negócio, sou lucrando, tô crescendo, então não exponencial. Beleza. Mas ele não percebe qual é a consequência de não pensar também na mente, né? E esse tipo de pessoas ignorantes que eu chamo, eu divido de ignorantes, procrastinadores e os que põem em prática, né, as pessoas que põem em prática esses ensinamentos, né? Então, pessoas ignorantes acham que esse problema pode ser resolvido através de uma doação, de um testamento, através até de um seguro. Só que tudo isso está totalmente errado. Vou explicar por que cada um dos institutos. Na doação, você perde gerência sobre os bens que você está doando. Então, se você tivesse feito uma holding, você poderia doar para o seu filho e, mesmo assim, gerir os seus bens. Colocar uma cláusula de incomunicabilidade, de inalienabilidade, de impenhorabilidade sobre aquele bem. Tem várias formas, várias coisas que você pode fazer, né? O bem vai deixar de ser da pessoa física, o bem não vai ser mais de Gabi Dias, mas você, Gabi Dias, vai passar a ser a dona da chave do cofre onde está guardado o seu bem. Então, é uma mudança de paradigma, realmente. Você não vai ser mais proprietário, de fato, daquele bem, mas você vai ser sócia da empresa que tem o bem. Então, você pode... aí que mudam as regras do direito sucessório para os direitos societários. Então, você pode colocar cláusulas na incidência do bem no momento de gerir o bem, entendeu? A doação, ela não serve exatamente para você escapar dos gastos nem da perda patrimonial.
infelizmente, as pessoas pensam, não, eu vou fazer uma doação e com isso eu vou conseguir economizar, mas na prática não é assim que funciona. Até porque é o mesmo percentual do imposto, né? O ITCMD, Imposto de Causa Morte e Doação, que no Rio de Janeiro ele varia de 4% a 8%, ele é progressivo. Então, nada mesmo, é chover sobre o molhado. O testamento, ele também, você continua tendo a judicialização do processo, você continua, o seu herdeiro, ele vai continuar tendo que ir até o versário para ter a abertura do testamento, né? Vai ter que abrir um inventário de qualquer forma com o testamento. O testamento ele não evita o inventário. Seguros. Algumas pessoas pensam, mas tratamos seguro? E aí, no meu oferecimento, meu filho vai pegar esse valor e vai pagar as coisas. Mas isso não faz sentido. Você está salvando um valor para que no futuro seu filho gaste com isso. A proposta do planejamento patrimonial sucessório é exatamente outra. Se gastar um valor bem menor e já resolver o problema, não deixar para o futuro, depois de receber uma pólice. Resolver o problema no presente e não levar para o futuro, né? Exatamente. Bom, eu estava respondendo essa pergunta de uma forma um pouco diferente, né? Falando dos ignorantes. Tem os procrastinadores, que seria um segundo grupo, né? Que são pessoas que agora já sabem do problema, perdendo a ignorância, né? Já perdendo o véu da ignorância, porque é tão ciente. Deixar o conhecimento. Sabendo o que está acontecendo, mas não estão atentando para o fato de que existe agora duas questões que podem mudar as regras. Que é uma PEC e uma emenda constitucional, que ainda não foram aprovadas, mas que podem mudar o percentual do imposto do ITCMD, né? Essa PEC, ela foi proposta pelo Cid Gomes, ela prevê um aumento da alíquota no imposto, né? De 4 a 8 iria para 20. Tudo bem, essa é uma questão. Agora o projeto de emenda constitucional, ele muda. Ele prevê que parte desse tributo que é regulamentado pelos estados, né, que um faz que está propondo, quem faz parte da fundo faz como secretário de Fazenda, isso são as pessoas interessadas em receber o tributo, né? São os estados, representantes dos estados. Então, eles querem botar um valor agregado a mais, que vai para o governo federal. Então, assim, eu chamo os procrastinadores. E procrastinadores são perigosíssimos, porque eles estão sabendo do perigo, mas talvez não estejam se alertando que se não fizerem nada, não fizerem, de fato, um planejamento de patrimonial sucessório, pode ser que daqui a pouco aumente absurdamente o tributo, né? E qual é o argumento que eles usam? Eles usam argumentos que no Brasil a gente tem os impostos mais baixos em relação à morte, né? E de fato mas mesmo assim é sofrido. Então, é porque nos outros países esse arrojo familiar, né? É aplicado nos Estados Unidos, é muito comum, na Europa também, e aqui no Brasil não é. Outro argumento é que é um argumento falacioso, né? É um argumento que que tá errado. Que ele fala assim, não, mas desse assunto você tem patrimônio, então precisa ser aumentado o tributo. Eu entendo que não. Então é isso. E tem os resolvedores, são pessoas que põem a mão na massa, depois de saber que isso tudo, buscam essa solução. Eu tenho aqui os dados, assim, só para não ficar muito abstrata. Por exemplo, posso contar uma história? Pode ficar. Só para vocês entenderem mais ou menos o que é isso. Vamos supor que uma família de um pai, uma mãe e um filho, eles compraram lá atrás, nos anos 80, um imóvel por R$250 mil. Cruzeiros, que hoje correram a 250 mil. Uhum. Só que
imóvel no Rio de Janeiro. Só que com a especulação imobiliária, com tudo, esse imóvel, hoje vale por R$ 150 mil. Tá? É um imóvel na Zona Sul e tem esse valor. Vamos supor que os pais falecem, tem filho que ainda está jovem, ainda não está estabilizado na sociedade, se vê na situação de fazer um inventário. Ele vai ter que arcar com despesas do imposto, de cartório, das certidões, do advogado. Só que vendo este valor inteiro, se percebe que esse valor pode corresponder até... Eu fiz aqui umas contas, tem uns slides até, mas eu estou contando aqui, né? Chega a corresponder até 40% do valor do imóvel. E além disso, quando os pais declararam no imposto de renda lá atrás, o valor de 250 mil, né? No momento do inventário, o herdeiro vai ter um ganho de capital. Esse 250 se tornou 1.150.000, né? Teve a valorização do imóvel. Então ele ainda paga imposto de renda em cima disso. Então, se você somar esses gastos, esse rapaz que hoje perdeu os pais, hipoteticamente, vamos supor, está na faculdade, ou está começando uma carreira, ele não tem o valor para pagar impostos, tudo isso que eu falei, e aí ele vai ter que vender o imóvel para fazer o inventário. Só que aí ele vai vender o imóvel morrendo, uma desvalorização. Sei lá, pode até ter 20% de desvalorização no mercado. Ele vai vender. Imagina, ele depois de passar por um inventário, ele não vai conseguir ir comprar o imóvel no mesmo bairro que ele foi criado a vida inteira. Entendeu? Então é uma coisa drástica mesmo. O inventário, as famílias que passam por inventário e perdem muito dinheiro, ficam traumatizadas e sabem o que eu estou falando, galera, desse trauma, ter que vender os bens. Imagina, você sempre morou ali naquele bairro, e aí os seus pais faleceram, você passou pelo inventário, pode mais morar naquele mesmo bairro. Você vai ter você vai ter a perda muito grande na sua vida, entendeu? É diferente dos níveis de vida, que eu estava falando no começo. Por isso que eu entendo que esse trabalho é muito importante. Fico muito feliz de estar sendo um dos profissionais que estão falando sobre esse assunto, que está muito em voga, né? E realmente, assim, pode ajudar muitas famílias brasileiras, né? Pessoas que agora estão construindo essa renda, porque o Brasil, a gente é um país jovem ainda, né? E agora que a gente está com essa cultura, né, de ter as finanças de uma forma... Trazendo educação financeira, mais a questão do patrimônio, né? Então é muito importante agora, nós temos uma geração que os nossos pais conseguiram adquirir algum patrimônio. E a gente agora, eu acho que deve ser a primeira geração que talvez receba herança, né? Porque antes não tinha isso nas famílias. Então é uma coisa nova no Brasil. Eu acho que eu tenho visto até, né, muitas pessoas, assim, de grupos que eu tenho participado, realmente falam bastante da holding, porém, falam da questão da startup, de não ter uma empresa mais tradicional e de não passar para o sucessório, né? Porque às vezes o filho não tem nem interesse naquele negócio, né? Essa é muito interessante o que você está falando, porque realmente a holding, ela também resolve essa questão. Você perguntou como é que na prática é uma holding. Sim, é uma mudança de paradigma, você não vai ter mais os bens, elas vão passar por uma empresa, mas é uma empresa que não tem finalidade empresarial, ela é apenas uma empresa cofre para guardar os bens. Ela vai ser constituída com capital social, né? São os bens daquela pessoa física. A pessoa que constitui hoje vai ser um sócio da empresa. Ela não é uma empresa com a finalidade de exercer atividade empresarial. Sim. Esse é o diferencial. Realmente, para esse caso aí, meu filho, eu tenho uma padaria. E eu tenho uma empresa, os imóveis, eu quero botar minha empresa e os meus imóveis dentro da holding. Você pode fazer o planejamento sucessório. Não necessariamente, tá vendo? Não tem mais aquela antiga ideia de que o seu filho
vai ter que ser da padaria, entendeu? Não vai ser obrigado. Então você pode fazer várias coisas com a holding. Então você pode dividir as cotas da sociedade, entendeu? Então tem vários tipos de solução que podem ser dadas a ela. Cada família, ela tem uma história, né? Tem pessoas diferentes, realidades diferentes, situações financeiras diferentes, sonhos, os membros da família, né? Então, é muito comum que pai tenha até uma padaria, o filho não quer de jeito nenhum quer ser artista, por exemplo, designer, não sei, ou qualquer outra profissão, advogado, Ou ter até um outro negócio, né? exatamente, não está interessado na continuidade com o negócio. Eu digo, assim, até pela minha família mesmo, né? A Esther ainda não entende isso hoje, mas vai ficar gravado para ela assistir. Eu tenho instituto como uma startup, 100% digital, escalável, mas isso não quer dizer que eu vou passar como sucessório para ela. De repente, ela não tem nem interesse em continuar. Ela pode não ter vocação, não tem nada a ver com ela. Mas, e sim, a holding, ela também serve, ela é perfeita para essa situação, porque você vai dividir as costas da sua empresa de uma forma inteligente. Você planeja como ela vai ser sucedida, tá? Então é fantástico. E aí você pode constituir uma empresa coffee, duas, depende da situação. Você tem outras empresas prestando atividade empresarial, fato, se não tem. Depende do capital da pessoa, entendeu? A pessoa, por exemplo, pode ter investimentos financeiros, é uma situação. A pessoa pode ter imóveis que ela usa para aluguel, para oferir renda através de aluguel, é uma outra situação. Ou pode ter empresas, ela pode ser sócia de empresas. Então, realmente, aí nós fazemos o trabalho em geral. Eu faço um atendimento que eu e os meus sócios chamamos de sessão de viabilidade. É onde eu pego as informações da pessoa e estudo o caso e vejo qual seria a melhor solução para ela. Eu faço o trabalho dividido em etapas e não necessariamente a pessoa que contrata uma etapa precisa continuar. Depois de ver qual seria a solução, eu passo por uma segunda etapa, que é um croquis estrutural. Essa etapa eu monto a forma que ela vai construir essas outras empresas ou outra empresa. Aí ela pode até não fazer mais comigo, se ela preferir fazer com outra pessoa, mas eu monto um croquis de como ela vai fazer, o que precisa ser feito. E a terceira, se quiser a continuidade, a finalização da holding. Né? Então, eu acho muito interessante, realmente é uma mudança de paradigma, é uma forma de demonstrar amor, eu vejo, assim, sabe? E de economizar muito, né? Nesse caso que eu dei dessa família, de 250 mil, 1 milhão, né? Fazendo ao final, é o exemplo que eu dou nas minhas palestras, com os slides. Então, se você tiver interesse em ver, posso mostrar para o público, é Bárbara Targin. Pode me procurar no YouTube, tem lá as minhas palestras. Você tem Instagram? Eu na verdade, eu ainda sou um pouco antiquada. Trabalho, não consegui ainda gerir, mas sim, tenho o Facebook. Uso mais o Facebook, na verdade. E tenho minha página do YouTube, as palestras, que eu mostro exatamente, você vê em valores, quanto uma pessoa gastaria a mais fazendo o inventário, né? E quanto ela teria de economia fazendo uma holding. Porque o tributo ele vai incidir sobre o ganho de capital, né? Você tinha um imóvel de 250 mil, trouxe ele para a empresa. Então, sobre esse valor, eu hoje o tributo. No entanto, se você fizer o inventário, ele vai incidir sobre o valor de mercado do imóvel. Você vai ter que pagar certidões, advogado, escritura, Muitos imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Então, é absurdo a diferença, né? Porque incide sobre valores diferentes, né? E é absolutamente legal.
e na forma inteligente de se resolver essa questão de você. As pessoas não são eternas, infelizmente. Gostaria muito que minha vovozinha, os meus pessoas muito queridas podiam ser eternas, mas não são. As pessoas não ficam. E aí É necessário ter esse conhecimento porque senão você vai acabar perdendo para não ter um arrependimento lá na frente. e você acaba perdendo em valores, né? Uma herança que é fruto de um trabalho de uma vida inteira e de momentos de trabalho, Muito trabalho. a pessoa até se privou para deixar, exatamente para deixar, e aí, por não conhecer essa outra forma de se partilhar os bens, se perde, as famílias perdem um percentual imenso do seu patrimônio. Então, convido a todos a ter esse ato de amor pelos seus filhos. Muito tempo que a gente tem. Ainda tem 25. Não, já foram 25. Tá, às 15. Posso dar uma olhada aqui? O que você quer perguntar, né? Achei muito bacana você trazer esse assunto da holding, né? E é tudo uma questão de instrução, de educação. Eu acredito muito que as pessoas deveriam buscar esse conhecimento, né? Por conta até do que você trouxe, né? Sobre a questão da pessoa que é ignorante em relação à falta de instrução, que ela não sabe nem que existe essa questão da holding. Sobre procrastinador que você trouxe, né? Essa questão, a pessoa sabe que tem o problema, sabe que existe, que pode fazer, mas não resolve. Fica ali naquela, deixa isso para depois, aí a pessoa vai, infelizmente falece e não consegue resolver a questão, né? E tem aquele resolvedor, né? Que é aquele que, existe, conheceu, vai lá e faz. Mas, trazendo para esse ponto do procrastinador, né? Que já tem essa consciência, de repente pode ser alguma crença, alguma coisa que ele trouxe, né, da família, de não acreditar porque ele está numa situação do nível C e acha que só classe A que resolve, só os multimilionários que resolve essa questão da holding. O que você pode contribuir sobre essa questão de quem é que pode fazer a holding e quanto de economia que isso pode trazer? Olha, qualquer pessoa que tenha patrimônio, que seja um trabalhador, que investiu seu suor, que compõe na casa, pode fazer isso, ou que tem investimentos, qualquer pessoa que tenha bem pode fazer, gente. E vale muito a pena, porque a equidade de 60% a 90% do valor que a sua família, que é a pessoa que você mais ama, vai ter que achar porque não estiver nas atividades. Então você vai deixar o problema e deixar o seu amor, da sua vida, dos seus filhos, sua esposa, seu marido, evitar que raste esse problema. E você vai dar uma economia de até 90% do valor. É absurdo a diferença. Isso que vale muito a pena. Falando aqui dos procrastinadores, não faz sentido. Assim, eu identifico, né? Eu falei que eu chamo de ignorante também. Não seria essa palavra adequada. A pessoa que não sabe que tem problema, né? Que nunca parou para pensar. Os procrastinadores, eles sabem que estão na sociedade e sabem que tem esse problema, que vai deixar um derrubar, né? Eles podem ter esse tipo de pensamento assim, mas eu já trabalhei muito, ele tem que se virar, ele não tá fazendo nada, eu tô fazendo outras coisas, eu tô lutando aqui para o meu patrimônio, mas não faz sentido algum, gente. Pensa bem, você tá abrindo mão de sábado para trabalhar, ao invés de você descansar, você tá deixando de ir às reuniões escolares do seu filho pequeno, você tá deixando, você tá trabalhando cedo, você tá abrindo mão da sua vida, e aí é o tempo em que você tem consciência do problema, que você vai perder um valor absurdo, tudo que você tá fazendo também com esses
se escolher, assim, pelo ralo, por que você não faz esse ato de amor no seu filho? Então, realmente, fazer uma hoje ou uma é você finalizar para fazer, dar sentido a todos os dias trabalhados, ao dinheiro, as férias de novo, para ter a mais dinheiro para mim, para que nem para dar entrada e trabalho. Então, não, realmente também tem uma outra creio, que as pessoas não querem pensar, elas são finitas. Que você tem que pensar após a morte também, né? A gente acha que assim, que não nem pensa o que vai acontecer depois que nós estivermos mais aqui. Mas é uma realidade já para dizer que é até realmente você gosta de falar. Mas é uma questão, você vai estar finalizando, vai estar fazendo sentido. Todos os dias que você passou, né? Eu acho que é muito... que é importante se parar para pensar. É importante se levar esse assunto para uma reunião de família. Para você discutir da família. Que vai dar período mal, não. O triar. Se vai, existe uma entenda patrimonial para o resto da gente. Não é, infelizmente, é isso que a gente usa meio dos muitos. É muito comum isso. Então, uma alerta e hoje em dia, eu falei do meu time, né, time hoje no Brasil, tem vários profissionais, nós trocamos informações, a gente está conseguindo fazer uma série de palestras em divulgados, então, isso tornou um assunto que está, né, como é que se fala quando está muito de falar, Sendo bastante divulgado, a internet está super falado esse assunto, então não tem mais critério, não é mais, vocês não são mais rimalenses. Então é momento de a gente botar a mão na massa e conversar sobre esses assuntos pelo menos. Quando se tem uma busca, né, pelo conhecimento, seja qual for a área, eu acredito que já é um passo, né, para trazer uma clareza, né, para construir algo para a família e não ter problemas emocionais, problemas financeiros no futuro, porque eu mesmo, pela minha área, né, da educação psicofinanceira, né, que eu trabalho o olhar terapêutico e o olhar financeiro, não só números, mas essa questão da herança, de repente, um olhar para isso que os pais pensavam e de repente você não precisa levar o mesmo pensamento dos pais, né? Até para destravar isso e você seguir buscar esse conhecimento para você poder crescer, né? Por conta... É isso, no final das contas é ruim, é um luto, é uma dor, mas é preferível ter uma única dor do que você ter que resolver várias dores de cabeça no mesmo tempo, né? Quando você está em holding, os seus imóveis já ficam partilhados. Então isso aí já resolve resolve todo o problema. Você vai embora, seus amados vão sofrer sua falta. De verdade, né? As pessoas, elas não são substituíveis, as pessoas vão fazer falta, mas pelo menos você não vai deixar uma dor de cabeça e problema, né? Aquelas pessoas que você ama, ela recebeu os bens que você quer deixar aquelas pessoas. Então é fantástico. Não vai ter nada interessante, não vai ter que ser vendido igual por falta de dinheiro. Não vai haver... Você vai fazer em vida a partir dos seus velhos, né? Você vai decidir como é que vai ficar a sua empresa. E aí você vai ter gerência daquele bem como se fossem seus. E você vai puxar, sendo regido por regras de direito societário, a partir daquele momento, né? Depois, elas também vão se resolver de outra forma. A empresa vai ter sua gestão pode ser modificada, vai depender das cláusulas que você colocar. E esse foi mais um GabiCast. Eu quero muito agradecer a você que assistiu até o final. E, não perca, no próximo sábado
Vou trazer mais um convidado aqui especial. Obrigada e até a próxima. Bora prosperar!